Boa tarde ao público que nos assiste em casa, boa tarde ao pessoal que está aqui no plenário hoje, aos meus colegas vereadores, que eu cumprimento na presença do presidente, vereador Eduardo Print Júnior. Pessoal, eu quero que todo mundo escuta esse áudio aqui. É um assunto que eu estou tendo muita reclamação da Transcid a respeito da questão de linhas. Eu queria pedir à população, porque a Transcid ela é a empresa mais desonesta que tem. Então, como eu não dei o reajuste para ela da passaginha, e já vou deixar bem claro, viu, população? O ano que vem não tem como eu segurar isso mais. O ano que vem vai ter o reajuste da passaginha. Ela, por pirraça, ela tá tirando as linhas. Então, assim, eu só tenho duas maneiras de poder fazer com que essas linhas voltem. Ou a prefeitura banca isso, que a gente não tem condições de custear o contrato, ou aumentar a passaginha. Todo mundo ouviu, né? Beleza. Gente, por que eu estou aqui falando sobre isso? Enquanto vereadora, é minha obrigação fiscalizar os contratos do município, inclusive os contratos das concessões. Um dos contratos que está sob obrigação de todos dessa casa fiscalizar é o contrato da Transoeste. E é isso que a gente fez. Esse feriado, meu gabinete mergulhou profundamente no contrato da Transoeste. E o que a gente encontrou, gente, é um contrato que não é cumprido em nada. Em nada. E que a prefeitura tem diversos motivos para romper. Percebam, o que acontece hoje, gente, além do que o prefeito falou, que são as linhas puladas, que são os horários atrasados, são vários outros aspectos, e eu vou detalhar todos eles para vocês aqui. Eu queria saber se os meus colegas vereadores aqui presentes sabiam que lá no contrato, a Transoeste ficou obrigada a ter pontualidade de horário igual ou superior a 97% das linhas. O que quer dizer que se ela tiver atraso em 96% dos itinerários, dá problema. Inclusive problema da idoneidade da empresa. Está escrito também no contrato que para cada 1.855 quilômetros percorridos, pode haver somente uma falha mecânica de ônibus. Eu não sei se quem está ouvindo a gente, tanto em casa quanto aqui, anda de ônibus. Até 3 meses atrás, eu andava de ônibus todos os dias. E eu vi falha mecânica dezenas de vezes. Não foi, com certeza, uma vez a cada 1.855 quilômetros. Agora, quem está ouvindo a gente vai ficar de orelha em pé. Também está escrito, gente, que a Transoeste ela tem que construir 400 abrigos de ônibus. Aquele abrigo em que a gente fica esperando o ônibus, sabe? Para a gente ter um mínimo de dignidade, não queimar no sol, não tomar chuva. Ela tinha que construir 400 abrigos. Isso está no edital da licitação. Ela tinha que construir 400 abrigos a partir de 2013. Só em 2013 teriam que ser 106 novos abrigos. E aí, 21 por ano até a vigência final do contrato. Além disso, pessoal, ela também tinha que fazer a manutenção dos 122 abrigos que já existiam na cidade, antes da Transoeste entrar. O que quer dizer que aquela estaca preta fincada no chão, escrito ônibus, que a gente conhece muito bem, característica da cidade, está irregular. O que quer dizer que eu quero saber se a CETRANS tem fiscalizado esses 400 novos abrigos que já deveriam ter sido construídos, pelas minhas contas, uns 250. O que quer dizer que a manutenção desses pontos de ônibus, que estão cheios de mato em volta, que está com ferrugem no que cobre a gente, deixando chover na gente antes de trabalhar, é obrigação da Transoeste. E nada disso foi feito. Além disso, gente, na licitação também estava escrito que a empresa deveria... Essa aqui é de arrepiar. Eu queria que a vereadora Ana Paula estivesse aqui para ouvir. Está escrito que a empresa deveria fornecer uma perua, tipo van, para ir buscar de porta a porta as empresas com mobilidade muito reduzida, que não conseguissem sequer caminhar até o ponto de ônibus ou usar o elevador. Após 12 meses, essas pessoas deveriam ter uma segunda van. Então, com 1 ano de contrato, a partir de 2014, porque o início foi em 2013, apesar da licitação ter sido em 2012, a Transoeste deveria fornecer 2 vans para essa população. A Transoeste que não tem nem elevador para cadeirante funcionando direito, como eu e Ana Paula encontramos na nossa fiscalização às 4 da manhã, lá na garagem da Transoeste. Agora é para rir, viu, gente? Agora é para rir. No edital de licitação também está escrito
que a Transoeste tinha que ter ônibus gratuito para a população das 11 às 5 da manhã. Primeiro que eu não vejo ônibus das 11 às 5 da manhã. Quem mora no Copacabana não pode precisar chegar em casa depois das 9 da noite, não, porque não tem ônibus, não. Não tem. Quem mora no Copacabana e precisa chegar depois das 9, está a Deus dará. Quanto mais às 11, quanto mais meia-noite, 1, 2, 3, quer voltar de festa no ônibus para ser barato e responsável? Não tem como. E ainda mais de forma gratuita. Isso tudo, gente, está no edital da licitação, que todo vereador tem que fiscalizar, que a CETRANS tem que acompanhar, multar a Transoeste quando ela não cumpre alguma coisa e garantir que o direito da população de ir e vir seja atendido. E por que eu estou falando tudo isso aqui? Porque todos os vereadores que estão presentes aqui recebem reclamação da Transoeste, eu tenho certeza. Mas nenhum de nós responde pelo município. Quem responde pelo município é a Prefeitura de Divinópolis, na pessoa do prefeito Gleidson. E a resposta que o prefeito tem para dar para essa população que precisa do transporte público é falar que vai aumentar a tarifa? Divinópolis é refém da Transoeste, gente? A gente é refém de empresário? A gente é refém de milionário? Só tem direito de ir e vir quem é rico? Quem tem carro? Pobre não tem direito de ir e vir, não. Hoje a passagem está 4,15. Para quem usa o DiviPass, que era o que eu usava, está 3,65. Isso é muito dinheiro. Isso é dinheiro demais. Proporcionalmente, a passagem de Divinópolis é muito mais cara do que em lugares em que o ônibus circula muito mais. Lohana, o que tem que ser feito? Tem que ser checada essa tabela de valores que a Transoeste apresenta para o município. As notas fiscais das trocas de pneu correspondem à realidade? O tanto que o pneu deles diz, eles dizem que estão rodando, é de fato o tanto que o pneu roda? A quantidade de troca de óleos que eles dizem que fazem é realmente a quantidade de troca de óleo feita? O gasto que eles têm com troca de peças, os que não são os motoristas que pagam, né? Porque a gente sabe muito bem que muitas vezes são os motoristas que são penalizados. Mas os que eles trocam, de fato é o que eles estão dizendo que é? O cálculo também foi feito numa época em que o município tinha menos calçamento e menos asfalto, que estraga menos o ônibus. Hoje que a gente asfaltou e calçou mais, esse valor foi deduzido? Aquelas publicidades atrás do ônibus, esse valor é deduzido? O que a gente não pode é ser refém de uma empresa. É uma empresa apresentar uma tabela e falar, pronto, o valor que eu gasto por passageiro é esse aqui. E a gente aceitar de forma passiva. E a gente não questionar e não fiscalizar cada aspecto apontado nessa tabela. Cada aspecto. A população de Divinópolis, prefeito, se você quiser aumentar essa passagem, você vai comprar guerra comigo. Comigo e com todo mundo que não tem dinheiro nessa cidade. Porque aumento de tarifa em Divinópolis, não. Em Divinópolis, não. Aqui, não. O que está acontecendo com as pessoas mais pobres e que não têm direito de ir e vir em Divinópolis é criminoso. Aumento de tarifa no pós-pandemia, com a gasolina a R$7, com o gás o preço que está, com tudo o preço que está, isso é crime. Isso é covardia com a população. A Transoeste presta um serviço medíocre, por isso ela precisa ser fiscalizada. E se for preciso, o contrato tem que ser rompido. Porque na rádio, como o presidente da Câmara te disse, quem controla qual linha está funcionando é a CETRANS. Quem controla as mudanças de horário é a CETRANS. Então, se tem alguma linha sendo tirada ou colocada, isso está autorizado pela CETRANS. E se isso está sendo feito sem autorização da CETRANS, é motivo para rompimento de contrato. E quem diz isso é o edital de licitação da sua prefeitura. Então, gente, o que a gente está aqui para falar é que o direito de ir e vir das pessoas não pode estar submetido à falta de ação do poder público. Na hora que essa tabela for toda conferida, que cada gasto da Transoeste for checado e confirmado como aquele que eles apontam, aí sim a gente pode discutir aumento de tarifa. As coisas encareceram, o diesel subiu, isso faz sentido, mas a tabela precisa ser inteiramente checada. Cada valor precisa ser checado, porque senão essa é uma decisão preguiçosa de passar para a população uma conta que não é dela. Presidente, essas eram as minhas palavras na tarde de hoje.